Facebook vazou meus dados, eu não acredito. O Facebook vazou seus dados. Oh, meu Deus. Esse é o assunto do momento. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o vazamento de informações. Só que isso não mudou nada na sua vida. Porque, na verdade, as pessoas que estão preocupadas com esse vazamento de dados são principalmente os políticos. Eu, por exemplo, como usuário da internet, desejo que os dados sejam sempre livres. E ninguém possa controlar os dados que eu recebo ou que eu envio, principalmente. E se em algum momento isso acontecer, o governo vai ter um poder muito grande de controlar o que pode acontecer na internet. E quando isso acontece, a gente tem uma coisa chamada corrupção. As questões levantadas por Mark Zuckerberg foram as mais absurdas. Por exemplo, Mark Zuckerberg, você sabia que esses grupos de ódio estão no Facebook? É óbvio que o Mark Zuckerberg respondeu que não, porque quantos milhões de grupos existem no Facebook? Agora pensa comigo o seguinte, eles começaram a perguntar sobre o alinhamento político dos funcionários do Facebook, porque o cara que é o político, ele acha que algum funcionário dentro, ou vários funcionários dentro do Facebook, ficam apertando um botãozinho, escolhendo, esse post aqui eu vou mostrar, esse post aqui eu não vou mostrar. Só que o que define o que você vai ver no seu Facebook, basicamente é uma programação nua e crua. No caso do Facebook, quem decide o que a gente vê na internet é um algoritmo, códigos e códigos e códigos, que decidem o que a gente vai receber ou o que a gente vai ver. E aí o Facebook decide que tipo de conteúdo ele vai apresentar. O governo quer decidir que tipo de conteúdo você vai acessar. Nesse caso, a gente vai ter pessoas e até mesmo os juízes, os governos, sei lá, a igreja e as instituições decidindo o que vai ser visto na internet. Então imagina que as pessoas vão poder escolher se isso é bom ou não para você ver na internet. O único prejudicado nesse caso são as pessoas, porque enquanto isso os conteúdos eles estão sendo escolhidos por um algoritmo. Nunca será possível que pessoas escolham o que é bom ou o que é ruim para você, porque só no Brasil existem 200 milhões de habitantes. Se a gente tiver 50 milhões publicando conteúdo, a gente está falando de 1,5 bilhões de atualizações mensais. Isso nunca será possível que alguém consiga ficar olhando isso o tempo todo. E aí que entra uma coisa chamada autogestão, onde as pessoas decidem o que elas podem ver ou o que elas não podem ver. Aí imagina quantas pessoas precisam ficar lá apertando os botãozinhos. Isso aqui vai, isso aqui não vai, isso daqui vai, isso daqui vai. 1,5 bilhão de novos conteúdos publicados no Facebook só no Brasil. E na autogestão, a própria comunidade decide o que é bom ou não é bom para a comunidade. Ou seja, é uma democracia da informação. E quando o governo decidir o que é bom para a gente vai ter censura e a gente vai ter as pessoas não tendo liberdade de publicar suas próprias ideias e suas próprias concepções. Preste muita atenção, porque o caso do Facebook é muito maior que o Facebook. Porque se você for parar para pensar, o Google e a Microsoft, eles têm muito mais acesso a dados do que o próprio Facebook. Imagina uma internet com curadoria do governo. Essa é a internet que você quer? Você tem dado em casa? Não mais, o Facebook vazou todos.